Fala galerinha do Motiva, tudo bem? Professor Paulo Ricardo mais uma vez. E nesse encontro de hoje, nós vamos focar um pouquinho nos aspectos gramaticais. O conteúdo especificamente que a gente já vinha falando, que são aqueles termos ligados ao nome, os termos ligados ao verbo. Mas aí, mais uma vez, eu venho chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Você que está me ouvindo aí, preste atenção nas nomenclaturas utilizadas quando são cobrados os conteúdos gramaticais durante a prova. Beleza, gente? Então, você em casa aí, que ainda não anotou, que você que não prestou atenção ainda, e você que já ouviu, reforça o que eu vou estar falando aí. Primeira coisa, a ideia de semântica, sentido, beleza? Primeira palavrinha é semântica, sentido, significado. Palavra morfologia, forma, estudo da forma da palavra, estudo da estrutura da palavra, ou estudo das classes gramaticais, beleza? Vai anotando isso aí, por favor. Terceira palavrinha é sintaxe, que a gente já vem falando muito, não é isso? Principalmente dos termos ligados ao nome e dos termos ligados ao verbo. A palavrinha é sintaxe. Quando falar de sintaxe, lembra essa organização dos termos, tá? Na frase, tá? Então, vou ter termos que são ligados ao nome, termos que são ligados ao verbo, então os termos que são obrigatórios e não obrigatórios, e vai receber uma nomenclatura para isso. Então, isso que eu estou falando é base, é elementar, e você precisa saber para diferenciar. Por quê? Vão aparecer certas informações assertivas durante a prova que ele vai usar simplesmente essa nomenclatura e você precisa estar atento. É tanto que a gente já vem analisando esses elementos gramaticais. Beleza? Eu vou fazer uma retomada, partindo muito de exemplos, para vocês perceberem essas nomenclaturas como podem ser cobradas em prova. Tranquilo, gente? Beleza? Então, sintaxe, morfologia e semântica. Semântica, sintaxe e morfologia. Tranquilo? Ok? Podemos seguir? Aí o que a gente tem aqui para mostrar para vocês? Eu tinha aquela velha que vocês já conhecem, aí eu chamo a atenção de vocês para ela mais uma vez, que ela está aqui. Tá? O que é que vocês têm que ter na cabecinha de vocês aí, quando eu falar dos termos sintáticos? Perceber que tem termos relacionados ao nome, que estão em amarelo, termos relacionados ao verbo, os que estão em laranja. Esses termos, seja eles ligados ao nome ou ligados ao verbo, eles vão ter uma relação de, gramaticalmente falando ou sintaticamente falando, de obrigatoriedade, ou seja, de presença na frase, que é o que a gente vai chamar de termos essenciais, integrantes e acessórios. E vocês percebam que, ora, na tabelinha das cores aí, vão ter termos que podem ser acessórios e os termos integrantes. Por exemplo, tá? O complemento verbal se relaciona com o verbo, está lá em laranja, mas ele é um termo integrante. O adjunto adverbial também está lá na tabelinha laranja, mas ele é um termo o quê? Acessório. Aí a informação, gente, extremamente importante que eu venho chamar a atenção para vocês. Anota aí em casa. O Enem costuma usar muito a expressão seguinte. Podemos afirmar que a frase é sintaticamente incompleta ou que não temos a presença de um termo sintático na frase? Quando ele disser isso, ele está procurando esses termos na frase. Aí você tem que lembrar que vão existir termos obrigatórios e termos integrantes. Paulo, não consigo entender. Vamos lá mais uma vez para um exemplo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Um exemplo que a gente já trabalhou em aulas passadas, mas eu preciso reforçar sempre isso com vocês. Olhem para essa manchete aqui, ó. O que é que a gente tem? Lembram que na manchete 2 nós vimos que é uma estrutura na voz passiva, quando o sujeito recebe a ação, ó, manchete 2. Família detida em praia no Rio de Janeiro por furar a quarentena. Família é detida em praia no Rio de Janeiro por furar a quarentena. Temos uma voz passiva, aí volta para cá, ó, voz passiva, sujeito paciente. Por que eu tenho a voz passiva? O sujeito é paciente, mais o verbo ser, mais o particípio. É isso que configura a voz passiva. E percebam, a partir do momento que eu tenho um sujeito paciente, eu obrigatoriamente preciso de um agente da passiva. Paulo, por que obrigatoriamente eu preciso de um agente da passiva? Para demonstrar que ele quem executa a ação. Gente, olha na tabelinha do lado esquerdo, na colorida aí. Onde é que está o agente da passiva? Agente da passiva se relaciona com o verbo, atribuindo a ele o agente que executa a ação na voz passiva. Se você olhar ele na segunda tabelinha, ele é um termo o quê? Integrante. Por que é um termo integrante? Porque ele é um termo que eu disse a vocês, ó, vou chamar a atenção de vocês mais uma vez. Porque ele é um termo integrante. O que significa isso? É um termo que, sintaticamente, obrigatoriamente, de acordo com a norma culta, ele tem que aparecer na frase. Então, quando aparecer esse termo sintático, é porque temos ali uma relação de um termo que pode ter essa obrigatoriedade ou não. É isso que você tem que estar atento durante a prova. E esse termo pode se relacionar a um nome ou pode se relacionar a um verbo. Então, preste atenção nisso. Beleza? É isso que o Enem vai estar pegando vocês. Paulo, continue explicando. Vamos voltar lá para o exemplo para a gente entender melhor. Nessa frase aqui, família detida em praia no Rio de Janeiro por furar a quarentena,
Aí percebam, gente, olha a minha pergunta, presta atenção na minha pergunta agora. A expressão em praia no Rio de Janeiro, em praia no Rio de Janeiro, qual é o valor semântico? Organiza na tua cabeça, semântica é o quê? Sentido, significado. Qual é o valor semântico? Aí a gente olha para cá, em praia no Rio de Janeiro tem um valor semântico de lugar, ela me dá um sentido de lugar. Beleza? Segunda pergunta extremamente importante. Em praia no Rio de Janeiro, estabelece uma relação de sentido com família, que é um nome, ou com a expressão verbal é detida? Volta lá de novo para analisar. Em praia no Rio de Janeiro, está associado mais a questão da expressão verbal aí, é detida. Opa, se está relacionado à expressão verbal, então já tem uma ideia para me organizar. Se está se relacionado com a expressão verbal, olha a primeira tabela, a tabela colorida. Está no grupo laranja ou no grupo amarelo? Ou seja, está se relacionando com o verbo ou se relacionando com o nome? Percebam que a expressão em praia no Rio de Janeiro dá um sentido, ou seja, uma semântica de lugar, isso é a primeira coisa. Está se relacionando com o verbo, então a gente tem 4 opções para ela, que é o termo em laranja. Ela tem 4 opções. É um objeto direto? É um objeto indireto? É um adjunto adverbial ou um agente da passiva? Aí, gente, olha para cá. É agente da passiva? Em praia no Rio de Janeiro. Está dando ideia de lugar. É agente da passiva? É executação? Não. É objeto direto ou objeto direto? Gente, está completando o sentido de objeto direto e objeto direto. Não tem mais essa. Quando está na voz passiva, não tem mais essa ideia de objeto direto e objeto direto. Então só sobrou o que, gente? Um adjunto o quê? Adverbial. Aí junta as coisas agora. Nós vamos ter o quê? Olha para mim. Um adjunto adverbial de lugar. Ou seja, eu juntei semântica e sintaxe. Adjunto adverbial de lugar. Paulo, e esse termo? Aí é onde o Enem vai pegar vocês. Olha lá para a frase de novo. Olha lá para a frase de novo. Aí ele vai dizer assim: esse termo, em praia no Rio de Janeiro, é um termo sintaticamente obrigatório? Opa, sintaticamente obrigatório. Parte sintática, aí agora acha, onde é que está o adjunto adverbial? Está no tópico 1, no tópico 2 ou no tópico 3 na tabelinha, na segunda tabela? Ele está lá no tópico 3, ele é um termo acessório, adjunto adverbial. Adjunto adverbial, Paulo, é um termo acessório? Como assim? Ele é um termo acessório gramaticalmente, sintaticamente falando. Ou seja, na construção da frase, na hora que eu estou escrevendo ou até falando, sintaticamente ele não tem essa obrigatoriedade de aparecer. Mas lembrem, gente, a gente parte de um contexto. Sintaticamente ele não tem essa obrigatoriedade, mas lá ele apareceu na frase. E por que ele apareceu lá na frase? Por que ele apareceu lá na frase? Porque ele quer dar um valor de lugar ao fato de alguém ter sido detido. É importante que eu compreenda o local onde as pessoas foram presas, em praia no Rio de Janeiro, principalmente fruto de um contexto de quê? De pandemia. Então não é para as pessoas estarem saindo da rua, é para elas estarem em casa e as pessoas foram presas o quê? Na praia. Isso mostra o quê? Qual é a relação? Que as pessoas não estão cumprindo, não estão compreendendo, não estão querendo aceitar o fato da pandemia, estão indo se preocupar com o lazer em detrimento da saúde. Perceberam? Fiz todo esse apanhado para você entender. Tem os termos que são sintaticamente obrigatórios, porém, semanticamente eles também são imprescindíveis. Ou seja, mesmo ele não sendo obrigatório, ele tem uma importância semântica, certo? De sentido e significado para o texto extremamente relevante. Beleza? Tranquilo? Analisando essa frase ainda, a gente percebe que ela está na voz passiva, família detida em praia no Rio de Janeiro por furar a quarentena, e a gente não percebe a presença de quê? Do agente da passiva. Quem é o agente da passiva aí? Ou seja, quem é que executa essa ação aí? Obviamente, pelo contexto, tá? Pelo contexto, a gente entende que foi quem? A polícia, que é o único que tem essa capacidade de prender. E pela imagem também tem esse reforço da polícia. Paulo, mas o agente da passiva, e aí? O agente da passiva é um termo obrigatório, não obrigatório, se relaciona com o verbo ou com o não verbo? Olha lá para a frase aqui, pegando esse caso aqui, o agente da passiva, aquela música foi ouvida por todos os alunos, ou seja, os alunos ouviram aquela música. Então, no caso, o agente da passiva, gente, se relaciona com o verbo. Se ele se relaciona com o verbo, olha para a primeira tabelinha, ele está no grupo laranja, tá? Então, aí é um agente da passiva. Agora, olha para a tabelinha 2. Ele está como termo essencial, integrante ou acessório. O termo agente da passiva está como um termo integrante, então ele é um termo obrigatório. Aí você deve estar pensando no seguinte: Paulo, sintaticamente, por ele ser um termo integrante, ele é obrigatório na frase, só que ele não está presente lá na frase.
Aí a gente começa a perceber e a se questionar por que ele não está presente lá na frase. Por que ele não está presente lá na frase? Aí vai fruto do contexto e do gênero textual que está sendo produzido. Aí, gente, é onde o Enem vem justamente pegar vocês. Como assim pegar vocês? Onde ele vem dizer, podemos afirmar a frase que temos um termo sintaticamente ausente? Sim, que é o agente da passiva. Essa ausência prejudica o sentido, a semântica, o significado da frase? Não, porque eu consigo retomar facilmente essa expressão pelo contexto. Outra expressão muito usada pelo Enem, retomar semanticamente o termo pelo contexto. Ele usa muito essa ideia de pelo contexto eu consigo entender, compreender aquele termo. Então, gente, se liga aí. Quando falar sintaticamente é porque tem uma relação ali de construção da frase, com termos relacionados ao verbo, com termos relacionados ao nome, que podem ser obrigatórios ou não sintaticamente, certo? Óbvio que a presença dele ali no termo não foi presente semanticamente por causa do contexto. E você ainda deve estar me perguntando, Paulo, e essa expressão aí, por furar a quarentena? Gente, por furar a quarentena tem o mesmo efeito semântico de sentido de em praia no Rio de Janeiro? Vou repetir, por furar a quarentena tem o mesmo sentido, efeito semântico de em praia no Rio de Janeiro? A gente viu ainda agora que em praia no Rio de Janeiro dá a ideia de quê? De lugar. Por furar a quarentena, está dando ideia de lugar? Não. Está dando ideia de quê? De motivo, causa, a razão das pessoas terem sido detidas. Então, semanticamente, a gente já tem a compreensão. Vamos buscar agora as questões sintáticas. Por furar a quarentena, está se relacionando com família ou com detida? Está se relacionando com detida, a ação de alguém ter sido detida, no caso, a família. Então, está dando um motivo da família ter sido o quê? Detida em relação à ação. Se está se relacionando com a ação, a gente volta lá para a tabelinha. Quantas opções nós temos? Se se relaciona com o verbo, está no grupo laranja ou amarelo? Está no grupo laranja. Então, se relaciona com o verbo. Então, quantas opções eu tenho? É agente da passiva, gente? Por furar a quarentena é o agente? Não, é o motivo. Não tem nada a ver com o agente. É objeto direto e objeto direto? Não. Nem objeto, nem verbos transitivos e intransitivos eu tenho ali. Diretos ou indiretos eu não tenho. Então só sobrou o quê? Um adjunto adverbial. Aí mais uma vez, junta sintaxe com semântica. Eu tenho um adjunto adverbial de lugar. Desculpa, adjunto adverbial de causa. Então, como a gente viu anteriormente, adjunto adverbial é um termo o quê? Acessório. Sintaticamente ele não é obrigatório. Mas, gente, olha para essa frase mais uma vez. Será que realmente esse termo aí ele não está sendo importante e relevante para a frase? Mesmo ele sendo dispensável gramaticalmente, por furar a quarentena, principalmente nesse contexto, está mostrando justamente o motivo da família ter sido presa. Então, esse termo aí, gente, vou repetir olhando até para vocês, mesmo ele não sendo sintaticamente obrigatório, semanticamente ele é extremamente importante, fruto do momento e do contexto em que foi produzido aquela notícia. Beleza, gente? Tranquilo? Ok? Então, percebam como é muito funcional a utilização de determinados termos que, mesmo sendo considerados o que? Dispensáveis, acessórios. E faz a gente pensar, mesmo um termo que é obrigatório sintaticamente, que é o agente da passiva, nesse caso aí, ele não apareceu. Beleza, gente? Tranquilo? E uma coisa que eu continuo chamando a atenção de vocês, na hora que vocês estiverem analisando as frases, é as relações que esses termos estabelecem com os outros elementos da frase, assim como várias outras situações, como a gente viu. Por exemplo, aqui, ó, tá? Cuidado com a relação. Não confundir, por exemplo, o adjunto adnominal com o adjunto adverbial. O adjunto adverbial se relaciona com o verbo. Os animais fugiram do zoológico. Do zoológico, nesse caso aí, está se relacionando com a ação de fugir. De onde eles fugiram? Da ideia de lugar. Na segunda frase, é um adjunto adnominal. Está junto do nome também, dizendo, obviamente, que esses animais são do zoológico. Eles pertencem ao zoológico. Eles se relacionam com animais. Os animais de onde? Do zoológico. Não dá ideia de lugar, mas que eles pertencem ao zoológico. Certo? Ok, gente? Por isso que nesse caso aí ele está se relacionando com o nome. Ok? Outras situações também é para não confundir, por exemplo, o complemento nominal com o objeto indireto. Veja aí, ó. De água, na primeira frase, todos necessitam. De água está completando o sentido do verbo. E na letra B já está completando o sentido de um nome. E por que ele é um complemento nominal e não um adjunto? Porque nesse caso é um termo obrigatório.
Beleza? Que é o que a gente chama a atenção de vocês mais para frente. Então, gente, a sacada é entender primeiro se relaciona com o verbo ou com o nome e depois ver essa questão da obrigatoriedade sintática na frase. Percebam aí que o complemento nominal ele é extremamente necessário para a frase. Olha bem, todos têm necessidade. Eu vou até olhar para vocês aqui, ó. Todos têm necessidade. Necessidade de quê? De algo. Esse de algo vai ser completar um sentido do nome nesse caso. Então, um complemento nominal. E ele é obrigatório porque ele precisa estar presente obrigatoriamente ali para completar o sentido. É diferente da outra, quando a gente diz assim, ó, os animais do zoológico fugiram. Retira a expressão do zoológico. Retira a expressão do zoológico. Os animais fugiram. Beleza? Aí perceba, ele é um termo acessório, porque sintaticamente a ausência dele, sintaticamente a sua ausência, eu vou repetir, sintaticamente a sua ausência não causa prejuízo para a frase. Paulo, mas a presença dele ou não afeta a semântica? Sim, com certeza afeta a semântica. Uma coisa é quando eu digo os animais fugiram, outra coisa é quando eu digo os animais do zoológico. Beleza, gente? Tranquilo? Então, essa era a mensagem da aula de hoje. Atentar muito para as nomenclaturas semântica, sintaxe e morfologia e prestar muita atenção às relações que os termos estabelecem, ora com o nome, ora com o verbo. E a partir disso, perceber se eles estão os termos acessórios ou os termos integrantes, que é justamente onde o Enem vai estar pegando vocês aí. Beleza? Valeu, obrigado pela atenção e até a próxima. Abraço!